Presidente, muito obrigado. Eu vou fazer o possível para ficar dentro do regimento, dentro do prazo, conforme a gente tinha combinado. Obrigado, presidente. Presidente, eu vou ler aqui para ser bem rápido. A todos, boa noite. A quem está nos ouvindo, nesse momento eu quero exalar o meu voto em relação ao parecer do Tribunal de Contas. Nós, vereadores aqui dessa casa, e que está do Brasil, não temos a competência técnica nem instrumental precisa para fazermos as análises das contas públicas. Visto tamanha a complexidade de tais contas, nesse momento, presidente, foram centenas de páginas. Dito isso, compete ao Tribunal de Contas fazer essa assessoria a todas as câmaras municipais do Estado de São Paulo, exceto a capital. Esse tribunal é munido de pessoas com formação específica, com programas e ferramentas que os permite fazer essa melhor apuração e, dessa forma, auxilia esses vereadores na melhor condução no momento de julgar as contas de uma administração. Eu quero deixar bem claro aqui, presidente, como Vossa Excelência bem sabe, que não estamos julgando as contas aqui do prefeito do nome tal. Estamos julgando as contas de uma administração. Portanto, favorável ou não o nosso voto, esse se refere ao executivo como um todo, desde o chefe maior até todos envolvidos na referida administração, num determinado tempo. Nesse caso, no ano de 2017, como bem dito. Vejamos, presidente, aquele velho ditado: mais importante do que saber é saber aonde encontrar. Por que eu digo isso? Nesse caso, é importante que façamos a melhor leitura possível de todo o material emitido pelo Tribunal de Contas. O que eu fiz de forma cautelar em respeito, presidente, à administração julgada e a você, munícipe, que está aqui hoje e que nos assiste nesse momento. Exatamente para não fazer aqui um juízo de direito de forma equivocada e parcial. Na administração pública, um erro dessa natureza pode colocar em xeque a vida política de um gestor, no caso um prefeito, pois mesmo que ele tenha feito uma gestão boa a favor do município, pode ter um parecer desfavorável de suas contas e pronto, terá dificuldade no seu futuro político. Ao contrário, também pode ocorrer, pois uma administração ruim pode ter suas contas aprovadas e esse efeito perverso pode continuar a prosperar no município, causando gravíssimos danos ao ente público e principalmente à população, provocando restrições nos serviços públicos e recebimento de recursos. Eu quero fazer um aspas aqui. O que é esse efeito perverso? Efeito perverso é o que está acontecendo. Eu vou falar agora dessa administração, porque eu estou comparando o primeiro ano com o primeiro ano. Efeito perverso é o fato do nosso prefeito hoje, o Rodrigo, ter pago já em 2021, herdado uma dívida de mais ou menos R$100. Imagine você, população, se tivesse pegado R$1 milhão e tivesse terminado o Eugênio Rosa, se tivesse equipado ele, se tivesse consertado todos os prédios públicos das escolas e da saúde, bem como todo o ativo da Prefeitura Municipal de Luiz Antônio. Então, esse efeito perverso que eu estou referindo aqui é exatamente isso. Apenas de um ano. Apenas de um ano. Continuando, portanto, devemos, nessa oportunidade, fazer a melhor escolha do voto, pois as pessoas e famílias poderão ter o seu sofrimento atenuado ou agravado no futuro. O próprio tribunal já fala isso lá. O último item aqui do parecer fala de que é pequeno o déficit. Déficit de 1,32% é pequeno. É um absurdo. Bom, isso posto, vamos aos fatos apontados por fim, o parecer do Tribunal de Contas, observando que o tribunal dá um parecer sobre as contas. O julgamento somos nós aqui dessa casa quem fazemos. Portanto, vamos nessa oportunidade fazer o julgamento correto e imparcial. Lembrando, como é dito aqui pelo nosso nobre presidente Marcos Simão. O presidente sempre fala, com propriedade, rogamos que façamos o melhor da nossa população. Nossa população. E é nessa hora. É a hora de ver a população como um todo e não um grupo político. O parecer do tribunal em relação às contas da administração, como foi bem dito aqui, foi desfavorável pela maioria dos seus auditores. Uma vez que nós aqui devemos fazer um filtro desses fatos para a nossa população. Afinal, são eles que nos elegem, que nos pagam rigorosamente todos os meses. Portanto, essa apresentação dos fatos é o mínimo que devemos fazer em respeito a esses que trabalham, pagam seus impostos e suam no dia a dia. Portanto, em respeito a todos os munícipes.
pontos que eu observei. Informo que nessa leitura foram 117 apontamentos de irregularidades. Eu filtrei para ver se eu conseguia exalar um parecer diferente. Mas 117 ficou difícil para mim, eu te confesso de coração, presidente. Eu elenquei só alguns. Primeiro, falta de articulação das leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Falta de compatibilidade. O que acontecia nessa gestão de 2017? O que era programado no PPA não era feito, e o que não era programado era feito, ou seja, em total equívoco, pois não havia a mensuração dos serviços realizados e dos não realizados. A peça de planejamento se apresentou extremamente fragilizada ante a falta de visão de médio e longo prazo. Isso ocorreu em 2017 e continuou em 2018 e 2019. Vossas Excelências já sabem disso. Vossas Excelências já viram o parecer de 18 e 19. Então a gente tem que ressaltar o seguinte, essa questão que eu vi aqui nesse parecer, dizendo que não há de se falar em déficit orçamentário porque é pequeno, de 1,32, foi para 4,5 em 18 e 8, tanto em 2019. E culminando no efeito dominó que deixou esse buraco que o Rodrigo já pagou. Senhor vereador, essa conta não foi colocada em pauta e nem está pública. Então eu gostaria que o senhor falasse sobre a pauta de hoje, conta 2017. Presidente, Vossa Excelência leu, se Vossa Excelência leu o parecer do Tribunal de Contas, ele faz essas menções. Tá. Seguindo, presidente, as audiências públicas em horário comercial, falta de ampla divulgação em mídias, fato que inibe a participação do trabalhador, fato que já manifestei exatamente a audiência da concessão do serviço de água e esgoto. Veja, isso foi apontado em 2017 e mesmo assim foi feita a mesma prática em 2018 na concessão da água e esgoto, totalmente contrário à indicação do Tribunal de Contas em prejuízo a quem? A população. 3. Reduzida a taxa de investimento, 0,7. Bateu-se tanto aqui nesse investimento 0,7, um orçamento de 63 milhões, investir 0,7%, desculpa. E ainda tem um item descrito lá que esse investimento foi um plus de investimento dos 27% lá na educação e 25,74% na saúde. Que plus que foi esse, gente? Tudo sucateado, prédio público, professor que não recebia piso nesse ano. Não dá para admitir que aquilo ali foi investimento, ao meu ver, presidente. 4. Déficit de execução orçamentária de 1,32%, como bem dito aqui, 835 mil. Mesmo com uma arrecadação de 10,79% a mais, ou seja, 6 milhões de reais a mais de orçamento executado, e mesmo assim ficou com déficit de 1,32%. 5. Alteração orçamentária por decreto não desejável. Veja, ante uma inflação de 2,95% em 2017, mesmo assim teve um elevado percentual de alterações orçamentárias, correspondente a 39,40% praticamente de alteração orçamentária. Ou seja, foi feito um orçamento, foi votado nessa casa aqui, PPA, LDO e LOA, e ele teve a capacidade de mover 40%. Ou seja, para que fez então o orçamento? Observando que o estabelecido na LOA, na época, de movimentação livre, era de 10%, o que tornou a peça orçamentária uma verdadeira obra de ficção, revelando deficiências ligadas ao planejamento. Item 6. Dívida de curto prazo sem controle, presidente. Pois para cada R$1 de dívida, ele só tinha 20 centavos para pagar. Essa mesma dívida de curto prazo aumentou de 8,4 milhões em 2017 para 10,3 milhões. Elevando em 23%, o que reforça o quê? A fragilidade da gestão, que depois replicou isso aí nos anos seguintes. Próximo, deixou de depositar, isso aqui, presidente, é um dos itens que mais pesa nesse parecer. Deixou de depositar parcelas referente ao INSS e FGTS há alguns meses, o que levou ao pagamento de juros, encargos, pagos no exercício posterior, afrontando totalmente o princípio da anuidade, que, gente, não dá. Pago no exercício posterior, o que configurou nítida violação dos princípios de responsabilidade fiscal, da anualidade e da competência de despesa. Isso lesou profundamente o funcionalismo público e o erário, por consequência toda a municipalidade. Veja bem, não pagou fundo de garantia, tem gente que aposentou e não recebeu fundo de garantia, tem gente que queria fazer um financiamento e não pode usar o fundo de garantia porque não estava depositado. Final das contas, quem vai pagar? Rodrigo, já está trabalhando agora para resolver isso aí. Próximo, superação da folha de pagamento
acima do limite de 54%, conforme lei de responsabilidade fiscal. Porém, fechou o ano 2017 com 55,7%, não seguindo as orientações passadas pelo Tribunal de Contas durante o ano. O Tribunal de Contas, durante o ano, nós sabendo disso, ele manda toda hora, faz isso, faz aquilo. Não fez, e perdurou também em 2018. Dentre outras causas, foi disso a utilização de... Dentre outras causas que causou isso, foi a utilização de categorias econômicas inadequadas no empenhamento de despesas de profissionais, como na área de educação e saúde. Ele fala aqui que não foi 55, foi 47. Só que ele esquece que a atividade de fim de médico e de professor tem que entrar na folha. O tribunal já está pacífico em relação a isso. Está claro em relação a isso. Ele tira porque o tribunal põe. Por isso que deu 55. Por isso que todos os quadrimestres estouraram. Sobre os cargos comissionados, foram apontados cargos que não condizem com o de diretoria, de chefia e assessoramento. Gratificações sem critério em desacordo com os princípios constitucionais. Servidores com desvio de função que vieram a ser corrigidos de forma desastrosa, ao meu ver, desastrosa, apenas em dezembro de 2020, na Lei Complementar 268, tida como lei da reforma administrativa. Literalmente, presidente, empurrando o problema para essa gestão do Rodrigo. Inclusive, nós já reparamos alguma coisa dessa lei aqui, exatamente por apontamento do Tribunal de Contas. Aliás, do Ministério Público. Número 9. Ordem cronológica de pagamento descumprida, o que prejudica fornecedores de produtos e serviços. Isso é gravíssimo. Nós tínhamos, reportaram a gente que, olha, o fornecedor não entregou porque não pagou. Quer dizer, não pode. Próximo. No site da Prefeitura não há divulgação de diárias de viagem por nome de favorecido, com informações sobre data, destino, carga e motivo de viagem, além de lançamentos totalmente equivocados dessas despesas, ferindo frontalmente a lei da transparência. Isso a gente se depara até hoje. Melhorou bastante, porque nós fizemos apontamentos aqui. O número 11. A dívida de longo prazo, presidente, foi elevada de 21,97% durante o período, saindo de 14,3 milhões, saltando para 17,5 milhões. Isso em um ano. O que é temerário, pois impacta diretamente nas administrações futuras. O tribunal falou isso em 2017. Atrapalha as administrações futuras. Olha o sofrimento que o Rodrigo está tendo aqui. Quase 10 milhões, mais 10 milhões de dívidas atrasadas. Número próximo. O município aplicou 27,58% dos impostos da educação, acima de 25% constitucional. Porém, o seu índice obtido nessa época, o que foi? Índice C, dentro do índice geral da educação. O que é índice C? Baixo nível de adequação. Entre outros motivos. Nesse ano, não foi feita avaliações de rendimento escolar, não atingiu o método IDEB, não monitorou as taxas de abandono escolar nos anos iniciais de primeira e quinta série, apresentou elevado número de temporários em creches nos anos iniciais, falta de concurso público, e o Rodrigo já está resolvendo também, além de pagamento de professores abaixo do piso federal. Aí vem falar para mim que gastou 27,58% em educação, mas não pagou nem o piso. Eu estou analisando todas as contas da prefeitura. E o levantamento que eu fiz, e vai ser pouca coisa diferente, esse governo, no primeiro ano, também igual esse aqui, ele gastou com educação 25,2. Olha, aqui gastou 27, quase 28. Ele gastou 25. Só que esse aqui pagou, inclusive, piso retroativo a um ano. Quer dizer, aí vem falar para mim que é um plus de educação, que esse investimento foi um plus. Não dá para aceitar. E o tribunal não aceitou de forma muito tranquila. Dito isso, entendo que esses pontos foram de importância crucial na minha análise. Façamos uma analogia. Veja bem, imagine um grupo de médicos que fala que uma pessoa tem uma doença. É claro que você vai fazer o tratamento, senão você morre. Agora, se o tribunal é a mesma coisa, o tribunal faz o apontamento, fala que tem que melhorar, quem tem competência para fazer é o tribunal. Vereador, eu vou encerrar a palavra do senhor, por favor. Não, eu vou concluir, presidente. Não, o senhor não vai concluir porque está passando do limite. Não, presidente. Ué, não. Eu peço. Eu vou pedir a votação dos vereadores. Se vai direto para a votação ou não. Vocês não podem se manifestar nessa sessão. Então eu vou concluir meu voto. Então o senhor conclui o voto, senhor. Concluiu meu voto. Já estava na concluída. Concluindo meu voto, presidente, façamos as seguintes considerações. Considerando o estouro constitucional da Folha de 95%, que ultrapassou 95%, considerando que o déficit orçamentário saltou de 1,32 para 4,52 no ano seguinte, considerando as observações da prática da boa gestão, como baseada na transparência, na economicidade, na impessoalidade, que perdurou também em 2018, que não foi feita audiência pública, considerando os mais de 27% de investimento na educação, o que não se repetiu em resultados, que leva a questionar a aplicação dessa verba, considerando a elevação da dívida de longo prazo e a baixa liquidez de curto prazo, tamanha recuperação perdurando até 2018,
com 39%, considerando a não importância dada às recomendações do Tribunal de Contas, perduram até 2018, considerando as audiências públicas feitas em horário comercial, junto com a falta de ampla divulgação em mídias, que perdurou até 2018, que culminou com a participação a concessão do serviço de águas e esgoto. Nessa oportunidade, estou terminando, presidente, último item. Cortou o som. O senhor passou do